Boa noite, bem-vindos a mais uma live da MG Psicólogas Associadas. Estamos aqui conversando um pouco, né, nas nossas quintas-feiras, trazendo sempre assuntos diversos que versem sobre a psicoeducação e saúde. Hoje nós temos Gláucia e eu. Gláucia, vou passar a palavra para você apresentar o nosso convidado especial desta noite. Muito bem, então, mais uma vez, a gente agradecendo a pandemia, né? Entre tantos desafios, onde nasce e formaliza a MG, e aqui estamos nós, e a possibilidade e alegria do terceiro encontro com o Ricardo na pandemia, hein, Ricardo? Acho que nem presencial seria tanto assim, né? Nossa, então, agradeço a sua presença e, por favor, se apresente aí a nós nesse momento de muita satisfação de ter você conosco. Sim, sim. A satisfação é mútua, uma delícia estar com vocês, aprendendo um pouco mais, compartilhando, comungando, né? Eu sou Ricardo Leme, eu sou médico, neurocirurgião, muito interessado nas questões relacionadas à saúde, à psicologia, à neuroplasticidade, a área na qual eu trabalhei meu doutoramento, né? Além disso, na área da expansão da consciência, tentando olhar a medicina como uma ferramenta de saúde, não mais com enfoque na doença, né? E posteriormente com uma complementação de formação na medicina antroposófica, que amplia a compreensão do ser, no sentido de poder resgatar a integralidade e um sentido, significado existencial como fonte de vida, né? E o que é fascinante, né, Ricardo, na sua postura, na sua atitude, com essa belíssima formação, e que a todo momento se coloca numa condição de humildade de aprendiz. Amém. E certamente nós temos muito a aprender com você. Começo te citando, rapaz, quando você diz, a vida é um milagre contínuo, olha só. E aí, o que você conta para nós? No autocuidado da vida como um milagre contínuo. Nossa, amiga, você sabe que o milagre, ele é quase 1000 lágrimas, né? Então você sabe que para o milagre acontecer, por mais que ele pareça milagroso para as pessoas que estão ao nosso redor, é sempre o resultado de muito esforço. Então ele é a culminação de um processo de comunhão, de um esforço, do derramamento de lágrimas, do derramamento de parte do nosso ser, para que algo que a gente não saiba e inesperado venha em nosso auxílio e complemente a nossa obra, né? E mesmo as pessoas que de fato fazem algo significativo, elas insistem em repetir que grande parte do processo é transpiração, né? E uma pequena parte dele é inspiração, né? Se você fala disso, né, me lembrou a música, né? O inesperado faça uma surpresa. Que surpresas que o inesperado pode nos trazer? O inesperado e o inusitado é algo muito fundamental nesse tema que a gente trata, especialmente hoje, na questão do autocuidado. Por quê? O inesperado ele está continuamente à nossa volta nos convidando. E geralmente nós estamos surdos para ele. Que surpresa que eles podem nos trazer? Eles são o potencial de semente em si daquilo que a gente veio realizar aqui nesse plano. Ou seja, se eu não tiver essa humildade, se eu não tiver essa abertura, se eu não tiver essa terra minimamente arada que a Gláucia se refere no primeiro momento, eu passo despercebido pelo inesperado. Eu não realizo o improviso. E nesse não realizar o improviso, eu me afasto daquilo único que eu sou e que representa aquilo que a minha vida veio criar nesse instante. A capacidade daquilo que eu posso oferecer enquanto comunhão de algo que a vida me convida. Que não é aquele reproduzir aquilo que eu sou preparado, senão produzir algo que eu estou preparado na minha interioridade. Então, quando você assiste um Hermeto Pascoal, quando você assiste compositores, músicos que fazem a improvisação, de algum modo, nós estamos entrando em relação com um material de natureza sonora, que nos sensibiliza a estabelecer uma relação com o improviso. E é nessa relação com o improviso que eu testo a qualidade da minha neuroplasticidade. Porque neuroplasticidade, essa habilidade de lidar com o novo, essa habilidade de lidar com o improviso, essa habilidade de estar vivo e realizar algo único, não é só aquilo que a gente vê no laboratório, quando a gente corta cérebros e vê células como elas se comportam. Se não é na vida prática cotidiana, como eu me posiciono quando eu chego ao fim da picada.
porque a neuroplasticidade é o fim da picada. E o fim da picada é o momento em que o improviso, o inusitado me visita, porque é a partir daí que eu preciso criar. Então, a princípio, para estar em relação com o improviso, o que eu preciso? Humildade. O que é humildade? É um esvaziamento, uma receptividade à experiência, uma disponibilidade ao novo, um desapego aos seus preconceitos, para que o novo possa acontecer e eu colabore com ele. E não simplesmente repita aquilo que eu alcancei até agora. Eu me transformo no novo, no inusitado. E nessa transformação do inusitado, da colaboração, e eu tanto gosto, né, dos prefixos cooperar, né, coparticipar e a colaboração, né, como é que fica a questão da permeabilidade nas nossas funções, dos nossos autocuidados? Esse é o ponto mais fundamental que a gente poderia levar em relação ao autocuidado. Por quê? Como que a pessoa não permeável se comporta num processo de autocuidado, né? Ela olha para as outras pessoas e ela é reativa. Ou seja, as outras pessoas funcionam para ela como se fosse um espelho. Ou seja, as outras pessoas para ela são impermeáveis. Ela olha para as pessoas e ela vê um aspecto de si mesmo refletido na outra pessoa. A pessoa que desenvolve essa habilidade do autocuidado, que guarda uma relação íntima com o autoconhecimento, a pessoa que não tem o mínimo de conhecimento, não é capaz de autocuidado, ela não consegue apropriar-se de si. Essa pessoa que se conhece progressivamente, ela deixa de olhar para o outro e ver um espelho. Ela deixa de olhar para o outro e ter uma expectativa. Ela deixa de olhar para o outro e se ressentir de algo. Mas o olhar dela alcançou uma qualidade de permear o próprio outro elemento. Como que algo que é espelho, que se apresenta à nossa frente como uma pessoa que nos referencia, poderia se tornar permeável? Em que o espelho deveria se transformar no que diz respeito ao outro? E eu insisto, quando a gente olha para o outro enquanto espelho, nós estamos sendo reativos. Como que a gente pode se permeabilizar no encontro com o outro? Primeira coisa, esse espelho polido na sua melhor possibilidade deixa de ser algo que reflete a mim mesmo e o outro se torna lente corretiva para o meu próprio ser. Quando eu permito que o outro seja lente corretiva, quando eu não critico o outro, quando a partir da experiência que o outro me promove, eu transformo a qualidade do meu olhar, eu estou mostrando a qualidade da minha permeabilidade a outra possibilidade. E quando eu me torno permeável, da mesma forma que eu me torno permeável ao inusitado, quando eu me torno permeável a possibilitar que o outro seja, as relações se tornam saudáveis. E o autocuidado é possível. Esse autocuidado está começando em abrir mão da autocobrança, em ter expectativa. Esse autocuidado está chamando aqui a nossa atenção a uma qualidade fundamental para quem se cuida, a flexibilidade, a adaptabilidade, a sensibilidade e o perceber-se. Isso é muito curioso quando a gente encontra pessoas que estão relacionadas a atividades de cuidar, porque é muito surpreendente encontrar os cuidadores e fazer essa pergunta a princípio, no começo do encontro. Cuidadores, terapeutas, médicos, psicólogos, vocês se cuidam? E é surpreendente a forma como essas pessoas se reportam, ou se mexendo na cadeira, ou fazendo um sinal em negativa. Veja só, o corpo de pessoas que estão destinadas a cuidar dos outros carecem de um autocuidado. Muitas vezes elas negligenciam um estado ideal de autoconhecimento, de serenidade, de humildade, de permeabilidade. São habilidades aparentemente simples no falar, na forma de palavras, mas são habilidades de um ser humano muito disponível para cuidar. Elas mesmas não tiveram esse olhar para si mesmas. Então é muito comum que a gente encontre o cuidador em situação de nocaute. São pessoas que cuidam, mas esse autocuidado não aconteceu. Então é muito importante essa honestidade para observar até que ponto que a gente adquiriu essas ferramentas pessoais para poder irradiar para o outro. Senão a gente vai continuar olhando para o outro como algo que eu devo mudar, que eu devo transformar e que aquilo está errado. Eu não consigo mudar o meu ponto de vista e permitir que o outro entre em comunhão comigo para que um processo possa acontecer conjuntamente, né?
E é interessante nesse aspecto, né, quando você diz até, de nós, profissionais de saúde, atentos e muito ligados ao cuidado ao outro, e esse descuido, né? E eu digo muitas vezes que nos colocarmos como exportação e pouca importação, nos importamos pouco, né? E que talvez, né, Ricardo, começar a localizar, que talvez essa importação possa começar com a habilidade de se escutar. E veja só, o que é fundamental para que essa escuta aconteça? Uma relação pessoal com instâncias que muitas pessoas abominam. Estar em silêncio, a prática do silêncio. Estar consigo mesmo e sentir-se confortável. Conseguir contemplar sem que nada esteja sendo feito. Então esse processo é intransferível, que deveria ser feito por cada um de nós durante alguns instantes do dia, já seria suficiente para mostrar o grau de alinhamento e possibilidade de estabelecer uma relação com o outro de forma saudável. Esse silêncio, essa quietude, vai mostrar dentro de mim a qualquer momento, olha, eu tenho medicação de primeira escolha, a qualquer momento eu posso entrar no estado de recolhimento e silêncio e ver o estado que eu me encontro. Se eu me sinto perturbado, se eu quero sair do silêncio para fazer alguma coisa, se eu quero pegar o celular, se eu quero ligar para alguém, ou seja, se eu não tiver essa paz, não é possível entrar em relação com o outro. Já foi dito em outro momento que paz em outra língua, no caso no árabe, é integridade, é inteireza. Se eu não tivesse inteireza, se eu não tivesse centramento, que ousadia me aproximar do outro? Que risco me aproximar do outro e colocar nos outros meus preconceitos, minhas prepotências, de que eu posso oferecer algo a ele, né? No entanto, de posse dessa inteireza, o meu próprio silêncio, uma vez que eu sou na frente da outra pessoa, pode inspirá-la a alcançar esse grau em que eu me encontro. Então, nesse caso, de posse dessa inteireza, quem eu sou? Eu sou, de fato, um ente. Quando essa inteireza carece em mim, em que eu me transformo? Num possuído por algo. Eu me torno possuído por alguma coisa. Então eu não sou mais um ente, eu sou doente. Eu deixo de me pertencer, eu deixo de ser ente e passo a ser um possesso, um possuído por alguma situação que me tira da paz, que me tira da integridade. E o processo de doença começa muito aí, quando eu deixo de ter a serenidade no presente e passo a estar completamente perturbado, seja por uma instância do passado ou seja por uma expectativa do futuro, né? A essa altura, e o estado de oração, como transcendência, esse mergulho nessa realidade, Ricardo? O estado de oração eu acho uma coisa bastante fundamental, porque eu acho que ele é como que uma terceira instância do nosso pensamento, né? Acho que a gente tem um pensamento, a gente tem uma mentalidade que se qualifica dentro de uma perspectiva subconsciente. Acho que tem uma outra qualidade do pensamento, do exercício da razão, que é a mente consciente, a nossa racionalidade, é como a gente troca, é como a gente exercita o discernimento e pode conversar com o outro. Mas existe um terceiro estado, que é o estado supraconsciente, que é o estado de oração. O estado de oração é um estado, a princípio, de humildade, onde você pratica uma atitude semelhante ao processo de respiração física, onde você se percebe imerso nessa dimensão, nesse plano físico, mas num outro momento você se retira mentalmente para uma outra possibilidade não manifesta, em que você simplesmente estaria habitando esse corpo e você mentalmente se retira dele para algo que pode ser. Nesse simples exercício, que é extremamente abstrato, quando você retorna ao que pode ser ao corpo, uma série de descobertas podem acontecer. Uma relação com a nossa possibilidade de ser inspirado, uma relação com a nossa possibilidade de atuar aquilo que a gente diz como sendo intuição, uma relação que é única na medida em que você se permite estabelecer uma comunhão com uma outra possibilidade. Você se permite fidelizar, ou seja, entrar em relação vibratória com algo que esteja além da sua capacidade intelectual. E o estado de oração, mais do que a repetição de um mantra, que também já seria uma oração primária, é esse estado de respiração.
é esse estado de perceber-se em cada respiração, nascer e morrer. Eu nasço quando eu inspiro, eu morro quando eu expiro. E eu crio uma relação de apaziguamento com esse próprio processo de poder, em algum momento, não estar mais nesse corpo. Então, quando eu estabeleço essa relação saudável, nunca mórbida, com essa irmã, conforme São Francisco dizia, a irmã morte, a minha vida se torna de outra qualidade. Porque essa irmã, ela se torna um marcador de primeira linha, não só para a minha coerência, para eu continuamente, a todo momento, estar aferindo aquilo que de fato importa ser feito na vida. Ou seja, se existe algo mais importante nesse instante do que estar com Marília, com Gláucia, nesse encontro, o que eu estou fazendo aqui agora nesse encontro, pelo amor de Deus, eu estou no lugar errado. Então, a pessoa que estabelece essa relação de irmandade com esse ente que é maravilhoso, libertador, ele desenvolve uma coerência, um discernimento que faz com que ele encontre a importância do momento presente, a importância da inteireza e da integridade. Nessa inteireza e na integridade, a saúde transborda. Porque se eu estou fazendo aquilo pelo que vim, eu me realizo, eu me entusiasmo, eu estou permeável a ser alcançado pelo inusitado, pelo milagroso. Então os meus encontros são sempre uma surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu estou tão presente nele que aquilo que eu sou, ele vem com tudo para dentro dele e floresce. Né? Pode parecer um pouco poético, mas é assim mesmo que acontece. A vida, quando ela se torna uma poesia, ela se torna criação contínua. Né? Poesia, momento criativo. Se a minha vida não está sendo criativa, se a minha vida se torna algo reprodutivo, eu estou de alguma forma negligenciando o autocuidado. Eu estou fechando os meus poros para vivências inusitadas e que eventualmente eu precisaria passar por elas. Quando você diz da poética e do poiesis, eu me lembro rapidamente do termo cunhado pelo Humberto Maturana, né, que é a autopoiese, ou a capacidade de auto-organização. E é interessante isso que você diz, né, Ricardo? Porque se começamos a falar da permeabilidade, né, a impermeabilidade é a reatividade, é a reação. Exato. A permeabilidade é a relação. Só tem um L de diferente, né? Entre reação e relação. Né? Buscar relacionar é também buscar esse aspecto autopoético, que é uma poesia, uma poema, né? A capacidade realmente de cada um. Né? Não nos consertarmos com S, mas consertar com C. Né? Quem sabe é um belo conserto. Olha que maravilha. Olha que fundamental você traz essa questão da autopoiese e que aquele que nós admiramos tanto, né, o Guimarães, entendo, nos convida nessa autopoiese num conto em especial, naquele livro Primeiras Histórias, que é o conto que está exatamente no meio, que ele chama de espelho. Então ele passa por um processo criativo de estar olhando para o espelho e progressivamente ele vai vendo que aquele espelho reflete. E ele quer alcançar um estado em que ele consiga simplesmente olhar para o espelho, ele quer ver apenas o espelho. E ele começa a passar por toda uma experiência em que ele vai culminar num processo em que ele olha para o espelho, mas ele não se vê mais. Ele se torna permeável ao espelho. Então esse processo relacional de conhecer-se ao ponto de alcançar um silêncio no seu ser, onde você ocupa o lugar exato que você precisa para que as coisas sejam como elas são de fato, é o ser que se cuidou de fato e se esmerou, como Guimarães nos mostra nesse conto. O que você acha, Glaucio? Exagero? Não. E é muito interessante quando você diz disso, quando você fala do silêncio, e eu fico pensando o que é um ouvido doce. Esse ouvido doce é o ouvido permeável, é o ouvido que Michael Ende é um escritor para crianças, mas para crianças pequenas e para crianças grandes também. E ele conta para a gente o que é um ouvido doce com muita precisão, com muita preciosidade, em uma história de criança que se chama Momô e o Senhor do Tempo. O que é o ouvido doce? É o ouvido da Momô. Quem é a Momô? A Momô
é uma menina abandonada, que mora num teatro grego, abandonado, antigo, e num bairro onde as pessoas notaram a presença dela. E como todo mundo viu aquela menina abandonada, começou a achar coitadinha, né? Geralmente coitadinha é quem acha o outro coitadinho, mas eles acharam a menina coitadinha e foram tentar ajudá-la. E começaram a perguntar o que ela precisava, o que ela não precisava. Ela escutava a todos. E todos perceberam que de fato ela não precisava de nada. Mas de fato, o que acontecia quando todas as pessoas iam ajudá-las é que elas saíam num outro estado. Elas saíam num estado de satisfação. De modo que, a partir desse estado de satisfação, as pessoas começaram a levar problemas para essa menina, que era muito mais nova do que todo mundo. Claro, ela não sabia a idade dela. As pessoas perguntavam, mas ela não sabia. Né? E o que acontecia quando as pessoas levavam aqueles problemas? Momô escutava. Quando as pessoas eram escutadas, acontecia um milagre. Porque todos aqueles problemas que as pessoas traziam, só de serem escutadas, deixavam de ser problemas. Elas saíam completamente claras em relação a como atuar, como fazer. Então, o que é o ouvido doce? É o ouvido que adoça a vida daquele que conta algo para a gente. É o ouvido de quando a pessoa se sente escutada, ela se sente acolhida. É o ouvido que tem a habilidade de tanta mansidão, de quando alguém é capaz de expor-se no profundo do seu ser, que às vezes é um lugar que machuca muito, ele consegue ser recebido. E isso não carece de um toque, porque o ouvido doce é uma interpenetração de corpos. É um respeito extremo ao outro ser. E é inacreditável como um ouvido doce tem um poder de cura. Mas ele precisa ser muito bem cuidado. Porque qualquer preconceito, qualquer ruído interno, qualquer impossibilidade a ser permeado pela história, pela biografia do outro, traz um pouquinho menos de açúcar, um pouquinho menos de mel para esse ouvido. Né? Então é o ouvido que cura. É o ouvido do curador. Geralmente o curador, o terapeuta acha que tem que fazer, acha que tem que falar, mas nessa expectativa ele deixa de estar lá para escutar. Veja, é mais que um acolhimento. É entrar em uma comum união? Isso. É comungar, é isso. Esse é o ouvido doce. E essa comunhão, e o processo criativo e o autocuidado? Como é que a gente pode fazer esse caminho aí? É um processo. E esse caminho é, de alguma forma, primariamente sugerido pelas grandes tradições, pelo que os grandes sábios disseram. Livros simples, como o Tao Te Ching. O Tao Te Ching é um livro que, assim, numa página, ele tem uma poesia e que coloca a gente numa situação de cheque continuamente. Né? São livros que nos colocam numa situação em que a comunhão, o autoconhecimento, a gente percebe se a gente tem ou não alguma relação com isso que a gente fala. Então, por exemplo, você pegue o aforismo do Tao Te Ching 33, que, como eu acho que o autocuidado guarda relação íntima com o autoconhecimento, eu acho que ele é um puxão de orelha na lata desse autocuidado enquanto autoconhecimento. Então, o que esse aforismo vai dizer para a gente? Ele fala, quem conhece aos outros é inteligente. Não é inteligente conhecer o outro? Você observa, contempla, percebe. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Nossa, que tensão que existe entre conhecer o outro e a si mesmo. Né? Quem vence os outros é forte. E tem muitas pessoas que querem vencer, competir, combater. Né? Mas quem vence a si mesmo é invencível. O que você prefere, ser forte ou invencível? Né? Você vê que os processos interiores eles são muito mais poderosos em termos de empoderamento, impossibilidade de ousar entrar em comunhão, não ter o receio de perder, não ter o receio de morrer. Então, quem sabe estar satisfeito é rico. Quem segue o seu caminho é inabalável. Quem permanece em seu lugar perdura. Quem morre sem deixar de ser conquistou a imortalidade. Então, esse processo de comunhão, primeiro, diz respeito a, mais uma vez, alcançar um estado de inteireza, de integridade. Paz no silêncio,
relação com a morte e realização. E o que tiver que acontecer além disso, ele nos visita. E no que me visita, esse estar preparado vai fazer com que as coisas sejam da melhor forma possível. Mais ou menos como o livro do Musashi, aquele samurai doidinho. Né? O Musashi é um samurai muito interessante. Você precisa ver, numa cultura japonesa, como o tempo é algo tão rigorosamente controlado, tudo tem que acontecer naquela hora, naquele tempo. Eventualmente, Musashi se permitia atrasar. As pessoas ficavam doidas, ele achava que isso era um absurdo para um samurai. Isso é samurai bandido, não tem nada a ver. Mas esse atraso de Musashi acontecia sempre para ele chegar na hora exata. Atrasado para quem estava lá. Porque antes de chegar ao lugar que ele era convidado, ele realizava com a máxima presença aquilo que ele estava fazendo. Veja, quantas vezes nós não começamos a tentar fazer algo que estamos fazendo mais rápido para poder fazer alguma coisa imediatamente depois. Então, nem sempre atrasar para algo é estar atrasado. Eventualmente, quando a gente atrasa para algo, de fato, a gente chega na hora certa. E se a gente for atento, nós vamos poder observar o seguinte, Marília. Muitas vezes a gente faz algo rápido para chegar no outro lugar, e quando a gente chega naquele outro lugar, a gente fica esperando. Curiosamente, a gente fica esperando o tempo exato que seria importante para que a gente concluísse aquilo que a gente se livrou anteriormente. E aí pode começar a surgir todo um ressentimento. Né? Então, esse autocuidado, comunhão, é um estado de presença e satisfação. Pode também dizer que o cuidado é um caminho de conexão, é um caminho sublime de conexão humana? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque o cuidado, o cuidar-se e o cuidar do outro é sempre uma relação de comunhão. Toda comunhão é sublime. E essa é a base da relação eu e tu. É a base da medicina da saúde. Porque a gente tem práticas terapêuticas que são de saúde ou de doença. Como que é uma prática terapêutica de doença? É semelhante à pessoa que tem o seu veículo quebrado, o seu eletrodoméstico quebrado, e leva para o fabricante consertar. Medicina da doença. Terapia da doença. Eu estou com um problema psicológico, eu vou na psicóloga para ela me arrumar. Como que é a medicina da saúde? O terapeuta te recebe não perguntando qual é o seu problema. Ele estabelece um diálogo, ele compreende imediatamente que o próprio paciente que o procura diz respeito a um aspecto da sua própria natureza que precisa ser revisitado. Veja a diferença. Não é um mecânico que vai te consertar. Ele mesmo vai buscar ajustar em si aquilo que o outro necessita. De uma forma gandiana. Estamos falando, então, de um autodiagnóstico e um plano terapêutico a partir daí, Ricardo? Exatamente. Exatamente. Autodiagnóstico e plano terapêutico. Porque, na medida em que eu estabeleço uma relação de comunhão como um princípio de autocuidado, eu preciso continuamente perceber o meu estado de saúde para que eu possa estabelecer uma relação em que a saúde venha eventualmente acontecer. Não que eu tenha a certeza de que eu vou impor aquela saúde para aquela pessoa, ou que eu vou cuidar e curar aquela pessoa. A cura, a resolução de um processo de uma forma boa, nem sempre acontece conforme nós desejamos. Porque, eventualmente, a pessoa está de tal forma deformada ou ainda carecendo de algum sofrimento, que esse sofrimento ainda precisa atuar sobre ela para que a transformação aconteça. Então, nem sempre numa consulta a pessoa sai equilibrada ao ponto de seguir todas as recomendações. E na medida em que ela não consegue seguir essas recomendações, esses convites, o sofrimento vai continuar sendo a ferramenta de transformação, de polimento, de lapidação. Né? Precisa ver até que ponto que a pessoa também está disponível para a relação de comunhão. Muitos procuram uma relação de cura também na expectativa de que o outro faça algo por ela. Até que ponto que a pessoa está disponível a responsabilizar-se? Esse responsabilizar-se é a base para a terapia. Da mesma forma que o terapeuta se responsabiliza por uma relação, o paciente também assume compromisso. Quando esse compromisso se quebra,
O sofrimento vem em auxílio do processo terapêutico. Ele vem lembrar a pessoa de algo que não foi cumprido enquanto um compromisso, enquanto um convite. Venha ser. Fala aí, Mas a responsabilidade não tem. Eu não consigo enxergar saúde, né, sem o componente da responsabilidade, né? Nem eu. Nem eu. O responsabilizar-se é a parte fundamental no compromisso da pessoa em tomar a vida nas próprias mãos. Se uma pessoa não está disponível para tomar a vida nas próprias mãos, ela ainda está num processo de carência pessoal em que alguém precisa fazer algo por ela. Então, o que pode ser feito? Estabelecer um diálogo no sentido de alertar, no sentido de indicar uma biografia, no sentido de contar uma história, para que a pessoa, em algum momento, ela possa repensar seu modelo. Né? E a questão aí da responsabilização como autocuidado, mas uma tendência nossa e uma atração muito grande para arrumar culpados. É. E eu acho que é legal fazer essa distinção, né, Ricardo? O que é responsabilizar-se e o que é culpar-se ou delegar essa culpa a alguém, né? Estabelecer isso. Culpar-se e delegar-se é passivo, é uma atitude passiva, né? E paralisa. Paralisa. Então, a pessoa que se culpa e relega algo a alguém, ela vai sofrer. E o sofrimento não é uma coisa confortável. A gente sabe, a gente que já sofreu alguma dor, não é nada confortável. Agora, a pessoa que se responsabiliza, ela não vai sofrer. Mas por que ela não vai sofrer? Porque ela vai escolher o sacrifício. E o sofrimento é a contraparte do sacrifício. Muitas pessoas olham para algumas palavras como se fossem sinônimas, né? Sofrer, sacrificar-se, não são sinônimos, não. Porque o sofrimento ele é horizontal, a pessoa sofre da mesma forma que as pedras, que as grandes montanhas sofrem a ação do vento. O sacrifício é vertical, a pessoa se eleva e se determina a realizar o ofício sagrado, o sacro ofício, que no ocultismo, nos movimentos das religiões esotéricas dizem que é a transformação da energia vital em algo criativo. Não simplesmente... Né? Sim? Quando estamos dizendo do sacrifício, né, ou do sagrado ofício, a questão da neuroplasticidade, aí cutucando o nosso neurocirurgião. E aí, Ricardo, como é que fica isso? O sagrado ofício com a neuroplasticidade. O sagrado ofício com a neuroplasticidade, basicamente, é sair da zona de conforto. O que a gente quer? A gente quer o gostosinho. A gente quer, geralmente, o espaço que se chama da gozolândia. O espaço da gozolândia é aquele espaço que eu conheço, é aquele espaço que eu volto e eu sei que vai ter aquela recompensa, aquele circuito de prazer e recompensa, que vai estar sempre lá à minha disposição. No entanto, o sacrifício, do ponto de vista da neuroplasticidade, é um fazer diferente. É uma nova picada? Como construir uma nova picada? Mas veja você, além desse olhar de criar uma nova picada, eu posso também olhar para os dois modus operandi da estruturação da minha própria constituição cerebral. E a gente nota que tem duas classes de neurônios funcionando. E se a gente puder fazer uma analogia, uma dessas classes de neurônios são os neurônios que funcionam como gap junctions. É como que um impulso elétrico que passa de um neurônio para o outro de uma velocidade gigantesca. Não dá nem para pensar. Ou seja, são os neurônios da reatividade. É aquilo que acontece para mim e eu reajo como se não precisasse nem pensar. Né? Pisou no meu pé, eu já... é a reatividade. Impulsividade. Alguém é deselegante comigo, eu imediatamente respondo na mesma moeda, eu não considero o porquê daquilo está acontecendo. Né? Por outro lado, tem uma categoria de neurônios que diz respeito à pessoa que está disponível a mudar um hábito, mudar um comportamento, mudar uma atitude, que são os neurônios que funcionam como a farmácia cerebral. Olha que coisa linda. São as sinapses neuroquímicas. Elas não funcionam com um impulso elétrico que passa rapidamente de um lado para o outro. Elas até têm suas picadas feitas já, elas têm um hábito de despejar uma certa quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica. Aquele neurotransmissor passa de uma sinapse para outra e comunica um sinal. E essa sinapse é aquela sinapse que pode ser educada. Na medida em que eu
recebo um estímulo e não sou reativo, eu assimilo aquilo na minha interioridade, eu penso em como eu tenho feito aquilo, e eu penso em como eu poderia fazer aquilo de novo, eu estou remodelando essa estrutura sináptica. Eu estou remodelando a minha neuroquímica cerebral. Muitas pessoas fazem isso como? Tomando um antidepressivo, tomando um neuroestimulante, que vão também, de forma artificial, criar algo que eu poderia me educar. Só que essa educação requer uma musculatura cerebral que nem todo mundo está disponível. As pessoas querem rápido. Não pode ser depois, tem que ser agora. E quando tem que ser agora, eu me torno refém de uma qualidade medicamentosa farmacêutica e eu abro mão de uma farmácia interior no meu próprio cérebro, que eu poderia escolher nas inúmeras prateleiras qual dos neurotransmissores eu gostaria de ativar. Baseado em quê? Baseado na minha atitude frente ao desafio. Na medida em que eu penso, remodelo a minha atitude, esses neurotransmissores vão criando organizações e comportamentos cada vez mais saudáveis. E eu deixo de ser reativo. Eu passo a ser proativo. Requer trabalho. É a base aí da psicoeducação, né? É o que a gente propõe quando estamos dizendo aí, né? Da MG, psicoeducação em saúde, trabalhar por aí, né? Nessa questão dessa farmácia natural, né? Dessa produção, dessa ativação, né? Não é o milagre, mas o 1000 lágrimas, né? É trabalho, é esforço. Trabalho. É ativação de nervo vago parasimpático? Claro, tudo tem relação, porque a resposta vaga parasimpática é a resposta visceral em como eu interpretei a partir do meu sistema límbico o estímulo que chegou até mim. Então, todo estímulo emocional que chega até o meu corpo vai ao sistema límbico e manda parte dos estímulos para a periferia visceroendócrina e parte dos estímulos para os lobos frontais. O corpo das pessoas se entregam às relações autonômicas endócrinas. Então elas vão ao banheiro, elas têm a sudorese, elas engolem fundo. Outra parte das pessoas vai elaborar aquilo, vai perceber a sua reatividade neuroendócrina e vai tomar alguma atitude construtiva em cima disso. Isso pode ser feito não só numa relação pessoal, como também numa prática de assistir situações similares àquela que eu estou envolvido, como um filme, ou observar pessoas em situações similares, conversar, ver como elas atuaram. Porque no nosso interior, no interior do nosso cérebro também temos essas estruturas que são os neurônios em espelho, que são os neurônios da empatia, a partir dos quais, na medida em que eu observo uma situação que acontece fora de mim, eu me sinto como se eu a estivesse vivenciando. Então existe todo um treinamento, né? Mesmo que eu imagine aquela situação, esses neurônios estão sendo ativados. Então eu posso praticar isso continuamente na minha interioridade, para quando a situação de fato chegue, eu saiba como encarar. Então você veja, Glaucio, tem até estudos, né? Estudos científicos que mostram comparação de pessoas que vão jogar uma partida de tênis. Esporte normal. Então você coloca a pessoa que treina tênis, você coloca uma pessoa que não treina tênis, mas você coloca um tempo para imaginar-se treinando tênis. Imaginando, pegando a raquete, fazendo o movimento, sem fazer o movimento, só imaginando, como se estivesse fazendo. Ou seja, quando você imagina, você está ativando todos os mecanismos neurais que culminariam na ação motora de realizar. E um terceiro grupo de pessoas que sequer imaginam que estão fazendo tênis e depois eles vão comparar a performance desses três grupos numa quadra. E qual não é a surpresa quando eles percebem que a pessoa que se imaginou fazendo a prática teve resultado semelhante a que praticou na quadra. Então olha que interessante que é a nossa estrutura neural. Um treinamento, mesmo que não esteja em relação direta com a ação, ele nos predispõe ao melhor resultado. Isso pode ser utilizado como psicoeducação. Na medida em que eu penso em como eu vou atuar quando aquela situação se repete, eu já estou condicionando o meu corpo a uma melhora, a uma melhor reação, a uma melhor atitude quando a situação de fato se manifeste a mim. Né? É muito lindo, né?
É muito verdade. bacana e é a história. Quer dizer, ao lado da imprevisibilidade, né, não há uma situação que você não possa exercitar, né, Sim. mesmo diante das diferenças, né? E é interessante quando você refere aí ao neurônio espelho, e eu me lembro do Ronan Krizanich, quando ele tem um livro, né, do poder da empatia, e ele cunha um termo que eu acho muito legal, né? No lugar da introspecção, ele fala da outrospecção, Nossa, dessa conexão com o outro, né? E que os nossos argentinos nos contam, né? Nós outros. sim, sim. Quem fazia bem isso aí, sabe quem era também? Não é jogador de futebol, mas é filósofo, o Sócrates. O Sócrates, ele fazia essa coisa que era maravilhosa. Ele trabalhava a outrospecção. Também esse Olha nome de só, outrospecção que eles davam para ele é maêutica, né? Então, exato. essa outrospecção, quando ela se torna uma técnica de fazer com que o outro seja um parturiente de uma ideia, e eu, a partir de perguntas, eu vou conduzindo para que ele faça nascer essa ideia nova, algo interessante se torna. Eu preciso estar muito capacitado, autocuidado, autocurado para saber fazer a pergunta, porque a partir de perguntas eu tenho um poder, um potencial de condução muito superior àquele de respostas prontas. Porque na medida em que eu conheço a pergunta, eu posso conduzir passo a passo a pessoa no estado que ela se encontra até uma eventual contradição, para no perceber a contradição ela poder tomar um outro rumo, ou até eventualmente a um caminho sem qualquer contradição, mas que estava lá dentro da pessoa, mas que ela não foi capaz de traçar uma linha direcional e de compreensão. Então, a obra de Sócrates, ela tem várias pequenas histórias onde alguém traz um conceito completamente contrário ao dele, e só com perguntas a pessoa se desculpa com ele finalmente. Puxa, Sócrates, me perdoe, realmente você tem razão, eu não sei o que é isso, você pode me ensinar? Uhum. Então, quando se estabelece essa abertura, esse é o momento onde Sócrates ousa falar, ousa participar. Mas Sócrates está muito distante da nossa realidade, porque ele era um corruptor de jovens e ele foi condenado à morte por causa disso. Mas a gente pode pensar em relação a como ele atuava, né? Pelo menos. E eu, talvez essa distinção aí do método socrático, né, Ricardo, entre o pensar e o pensamento. Qual que é a diferença? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque esses são os dois modos. Tem muitas pessoas que acham, acreditam que estão pensando, mas não estão. Estão Elas estão repetindo. repetindo. Então elas têm pensamento e elas falam com aquela convicção, mas na verdade aquilo não foi realizado por elas, não foi muscularizado no interior daquele sistema nervoso central próprio, senão é a repetição, é a criação de uma colcha de retalhos, de conceitos que a pessoa foi pegando um aqui, um ali e foi repetindo. E às vezes parece muito intelectualizado, inclusive, né? A questão do pensar já é outra coisa, é como fazer um bordado sem retalhos. É uma criação nova. Pensar é um movimento ativo. Enquanto você pensa, você quase se desfaz, você se reconstrói continuamente. Você está em pleno processo de manifestar-se. E você, enquanto manifesta e fala o seu pensamento, você se escuta e se faz novo. Porque se enquanto eu falo, eu quero chegar a algum lugar e eu não tenho minimamente o temor da dúvida de, puxa, por onde será que eu estou indo enquanto eu penso, eu estou tendo o pensamento. Porque pensar sempre dá um medinho, é um expor-se, é um tirar das profundezas do seu ser uma compreensão no risco de ser entendido pelo outro, na esperança de estabelecer uma relação de comunhão. Então pensar é um risco, é um risco. Então ter pensamento é um negócio que você pode ficar paradinho e acontecer. Mas o pensar é assim, ó. Você fica penso, você fica em situação de vulnerabilidade. Você tem que ser muito corajoso para pensar. E muitas pessoas preferem ter pensamento porque aquilo já foi aprovado, aquilo já foi formatado. E se aquilo já foi formatado, aquilo já está morto. E como muitas pessoas decidiram não viver, apenas existir, elas se conformaram com a formatação. Mas quem quiser viver tem que ler os Guimarães e tem que saber que viver é muito perigoso. Não tem como negar isso. Viver é muito perigoso. É um perigo viver, né? Carece de coragem, né? Parece De de sair coragem. do conformado,
de estar na forma para transformar, né? Sim. E fico pensando que essa transformação até do pensar é um parto, né? É uma gênese, né? É uma gênese. E sempre que a gente faz um parto, pode acontecer de um natimorto. Precisamos estar próximo, precisamos estar pronto para isso. E nada morre antes da hora. Tudo morre na hora certa. O importante é a honestidade e a disponibilidade para um pensar que esteja, de fato, na mais íntima conexão com aquilo que eu sou. Veja o pensar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um personagem aí, né, do que a gente vai observar no Novo Testamento, que era um perseguidor de uma determinada categoria de pessoas. Mas ele era tão honestamente perseguidor, ele era tão conhecedor das leis, ele era tão mirabolosamente capaz de contra-argumentar pessoas que defendessem um outro ponto de vista, que ele sempre estava certo. Então o apedrejamento sempre acontecia e a vítima da discussão acabava morta eventualmente. Afinal de contas, pelas escrituras, a lapidação era o processo final daquele que não estava coerente com os mandamentos, com os preceitos da lei. No entanto, veja o que acontece com essa pessoa. Ela tem a dignidade de ter uma experiência de natureza transcendente num caminho para uma cidade chamada Damasco, onde ele é procurado por uma instância superior ao seu próprio ser que o questiona. Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. Ele foi tão honesto nessa perseguição que ele foi visitado pessoalmente por aquela instância que ele perseguia. Olha que dignidade. Esse ser era tão honesto que ele foi capaz de se questionar. Mas quem és tu que eu persigo? E nesse questionamento, ele redireciona todo o seu ser para uma prática, uma compreensão e uma fala, onde ele se contrapõe ao que ele falava. Ele renasce em vida. Esse processo de renascer em vida, esse processo de disponibilidade para morrer para os nossos preconceitos, para o nosso saber, ele é fundamental para o cuidador. Porque o inusitado, ele sempre nos visita. E se a gente estiver cristalizado, ele tem essa habilidade de visitar no ponto onde a gente está mais endurecido. Então, quanto mais nós tivermos algum grau de fragilidade, e a gente tem o hábito de ver fragilidade como fraqueza, a gente precisa ter um grau de fragilidade, um ponto fraco, e que a gente não esconda esse ponto fraco. Para se algo precisar nos visitar, ele simplesmente nos toque e não arrombe a nossa porta. Quando eu sou muito protegido, Gláucia, esse algo nos visita arrombando a nossa porta. E aí é muito chato. Porque se ele batesse, a gente abriria. Mas se a gente foi surdo para não escutar, às vezes é um arrombamento que vai nos mostrar. Né? Eu acho que a história de Paulo ele mostra bem essa dinâmica de arrombamento. Né? E é interessante quando você fala até da honestidade dele. Né? E aí, te escutando numa outra live, eu achei muito legal, Ricardo, quando você faz a distinção do astuto, da astúcia, para o se dar bem. Por quê? Porque o astuto, quem é o astuto? Né? O astuto é aquele que fala, eu me dou bem. Quem é aquele que vive, né? Eu me dou bem. Né? Quem é aquele que vive a vida? É aquele que se dá bem. Só que se dá bem não é se dar bem, é se entregar bem, é se dar bem. Esse viver a vida, ele é justamente colocar-se na situação delicada de expor-se à possibilidade do fracasso. E entender que se o fracasso acontecer, era o que precisava ter acontecido e ser grato àquele fracasso. Porque geralmente a gente vai para algo como se a gente quisesse um determinado resultado. A gente não se abre para o fracasso. E muitas vezes o fracasso ele tem uma mensagem superior àquela da conquista. Muitas vezes quando a gente fracassa, a gente descobre uma direção que não nos caberia. Mas a gente não tem dignidade nem consciência para assumir essa impossibilidade, para assumir esse convite com gratidão. Ser grato à vida que te mostra que, olha, não é por aqui. Quem sabe por aqui seja melhor. Né? E que talvez um dos preceitos bacanas da psicoeducação é exatamente reconhecer erro. Quem nessa vida não erra? E como é que a gente lida com erro? Isso. E aí eu me lembro muito de Amir Klink, quando ele diz, olha, o grande problema de viajar sozinho
é que quando algo dá errado, não tem ninguém para pôr a culpa, olha lá, a culpa de novo. Né? Como que é uma tentação do erro aparecer o culpado? Né? Então... o erro nos convida à aprendizagem e à criatividade dessa aprendizagem, né? A olhar, a mudar o nosso olhar sobre. Sim, sim. Né? E aí poder buscar outros caminhos e, inclusive, poder encontrar com o inusitado mais uma vez, né? Sim, sim. E para encontrar com esse inusitado em estado de saúde, eu preciso ver qual é o modus operandi que eu tenho para entrar em relação com o aprendizado nesse mundo. Uhum. Porque, basicamente, a gente poderia ousar dizer, grosso modo, a existência de duas grandes linhas de aprendizado. O comum, a linha comum que todo mundo opta, geralmente, que é o ver para crer. É uma relação de fidelização com os sentidos físicos de que o mundo da matéria pode ser resolvido em termos de causas e efeitos e só aquilo que eu vejo de fato eu posso acreditar e constatar. Mas a pessoa plenamente saudável, ela ousa o modus operandi que se contrapõe ao ver para crer. Ela ousa operar no modo crer para ver. Na medida em que ela crê para ver, ela ativa não só os sentidos físicos, mas todos os seus sentidos suprafísicos, todas as suas habilidades psíquicas, todos os seus dons ocultos a seu favor, no sentido de constatar a partir de si mesmo algo que a humanidade não foi capaz de mostrar. Algo que só essa pessoa, com a sua integridade, com o seu saber, com a sua habilidade de pesquisar, seria capaz de pesquisar. Com o seu próprio sentido suprafísico, sua intuição, sua inspiração, sua imaginação, que são como que membros invisíveis que impulsionam o laboratório da vida. Só que esse laboratório não está mais fora, não é possível de ser reproduzido, repetido. Esse laboratório é interior. É o laboratório da experiência pessoal, das minhas escolhas pessoais, daquilo com que eu me fidelizo e entendo como pressuposto para que as coisas se constituam na minha vida. O crer para ver é muito interessante. Não dá para ensinar. A gente só pode inspirar as pessoas a acreditarem em si mesmo, nos seus pressupostos e observarem até onde esses pressupostos as conduzem. Né? Se é um beco sem saída ou se é uma clareira que ninguém nunca visitou. Né? E aí, mais uma vez, é o nosso Guimarães que diz, né? O que existe de não ver tem poder demais em certas ocasiões. Né? A possibilidade realmente de lidar com isso, com a invisibilidade. Né? Isso. E entender aí, né, Ricardo, a sensibilidade, com a capacidade, de fato, de sentir o óbvio e perceber o sutil. Isso. Porque, Cláudia, as pessoas se habituaram a entender o invisível, o suprassensível, como aquilo que não existe. Claro. É invisível, não existe. Olha esse pressuposto. No entanto, existe muito mais daquilo que a gente não vê do que aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é um resultado final de todo um processo que a gente desconhece a origem. Né? Nós somos o finalzinho de uma linha que a ciência mostra enquanto uma linha do tempo, que começou há bilhões de anos, e a gente tem a prepotência de, a partir desses últimos décimos de segundo desse calendário gigantesco, se a gente o dispusesse em um ano, acreditar que a gente possa entender do que se trata o processo da criação. Que loucura! Que loucura! Isso é necrofilia, isso é querer, a partir do poder, esganar a matéria e o fenômeno da vida e dizer do que ela se trata. Isso é completamente antibiofílico, como diria Erich Fromm. Né? A biofilia é esse conhecimento a partir do amor, a partir do não saber, a partir da disponibilidade para alguém te contrapor e você aceitar, né? De você compor. Uhum. Novamente chegamos na composição, né? Temos aqui as pessoas que estão nos seguindo, nos acompanhando aqui, falando, dando boa noite, falando que está maravilhoso, reforçando a questão da medicina da saúde, né? Enquanto a gente olhar a saúde como ausência de doenças, vamos estar muito distantes de realmente de autocuidado, né? De poder, a possibilidade de se cuidar, né? Não só primeiro a mim e cuidar daqueles a quem acompanhamos também enquanto terapeutas, né? Falando também dessa atitude passiva como
como paralisante, né? E também falando de que é preciso ser muito corajoso para poder abrir-se para o inusitado e para o invisível, né? Que não necessariamente, né? O invisível não quer, é muito mais do que não existir, né? O não existir reduz muita a coisa. Aliás, o que vemos pode ser corre um risco grande de ter de ser até deformado, né? Sim. O que não vemos talvez seja mais essência. A sutileza a gente enxerga com muito mais inteireza. Temos que estar muito mais inteiros para poder perceber as sutilezas, né? Sim. Olha, o nosso tempo correu. Temos ainda 2 minutinhos, né, para as nossas considerações finais e as nossas despedidas. Você gostaria de apontar alguma questão ainda em torno do autocuidado, Ricardo, nesse tempinho que temos? Acho que sim. A única coisa que eu acho importante é observar para onde nós olhamos, né? Observar onde nós focamos o nosso olhar. Para que situação a gente tende a se concentrar? Em que eu coloco a minha atenção? Porque existe na poesia sufi antiga, Rumi, um poeta que traz a seguinte frase: põe atenção nos espinhos e a tua vida será espinho. Então essa perspectiva do olhar, ela precisa ter uma generosidade para consigo mesmo, para que a saúde possa ser. Senão, eu mesmo não permito que a saúde possa ser, eu estou me auto-sabotando e não percebo, porque os requintes que a gente tem para se auto-sabotar são inacreditáveis. E se a doença acontecer, é muito fundamental que a gente olhe, como um dos ouvintes falou, que ela é um aliado. A doença é um alarme. Não é algo para ser expulso, é algo para ser compreendido. Na medida em que ela é compreendida, ela pode ser adequadamente tratada, sim, com os métodos convencionais. Mas eu posso ter certeza que eu mesmo estou fazendo a minha parte e atuando na causa da doença. Eu não estou simplesmente sendo tratado, eu estou me responsabilizando. Bem, Ricardo, eu queria te agradecer. E lembrar que agradecer é descer a graça. E que o caminho para o céu, quem sabe, é a gratidão. Ricardo, olha, muito obrigada. É muito fácil falar. Eu fiquei aqui, assim, viajando nas nossas reflexões, na sua fala, embarquei junto com você e, assim, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Olha, eu agradeço também e é importante que vocês saibam, muitas vezes a gente acha que é outra pessoa que está falando, mas vocês são muito inspiradoras. A inspiração de vocês, só de olhar ao redor de vocês, para vocês, apesar dessa tela estar se interpondo entre nós, é muito fácil tentar buscar aquilo que vocês já sabem e poder falar. E vocês ainda acham que sou eu que estou falando isso tudo, vocês que estão inspirando essa possibilidade de partilha. Eu que agradeço a honra de fazer esse trio aqui gostoso, né, com vocês. Amém. Muito obrigada. Até os próximos. Amém. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Parceira. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.